Sejam bem-vindos ao seu canal Assessorando com o Leandro Almeida, e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre um tema aí que tem preocupado empregadores, principalmente, mas empregados também, no que diz respeito às demissões sem justa causa. Tá? Eu não sei como essa informação chegou para você, mas quando chegou algumas notícias para mim, eu fiquei um pouco preocupado também, porque é um tema que é relevante para todo mundo, e a forma de que a informação chega para a gente, às vezes não chega com aquela qualidade que deveria, né? Com a informação correta, com todos os elementos ali. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, para que a gente possa ali bater um papo, trocar uma ideia sobre essa questão que eu acho que ela é muito importante e vai impactar, sim, a questão do julgamento que o STF vai retomar sobre a ADI 1625. Vamos lá. Para começar, eu quero falar dos principais tipos de rescisão contratual. Vai aproveitando aí, se inscreve no canal, dá um curtir, troca uma ideia, bate um papo comigo aqui e vamos seguir. Os principais tipos de rescisão contratual nós temos o pedido de demissão, demissão sem justa causa, rescisão com justa causa, rescisão indireta, rescisão por acordo entre as partes, rescisão por falecimento do empregado. Dentre esses aí está a rescisão sem justa causa. Vamos lá, e a motivação da rescisão contratual? Ela pode se dar motivada pelo empregado, né, o pedido de demissão, a rescisão direta ou o falecimento do empregado. Ela pode ser motivada por acordo ou motivada pelo empregador, a rescisão sem justa causa e a rescisão com justa causa. Então veja bem aqui, o que nos interessa é, né, para esse tema de hoje, a rescisão motivada pelo empregador. E dentro da rescisão motivada pelo empregador, nós vamos falar sobre a rescisão sem justa causa. Aquela na qual o empregado, ou o empregador, né, ele pode demitir o funcionário sobre qualquer pretexto ali que ele queira. Eu não quero mais você, ele rescinde o contrato ali. É claro que esse tipo, né, essa modalidade de rescisão de contrato ali, ela está resguardado na Constituição Federal, no artigo 7, inciso 1, né? E é por isso que quando esse tipo de rescisão acontece, o funcionário acaba recebendo ali os seus direitos, né? E uma multa rescisória sobre o fundo de garantia. Depois, muito provavelmente, ali, a depender da situação, ele ainda acaba pegando ali o seguro-desemprego, né? A depender do caso ali. Bom, enfim, vamos seguir aqui. Na demissão por justa causa, o empregador pode dispensar o empregado por um motivo grave, como furto, violência, abandono de emprego, entre outros. E nesse caso, o empregado não tem direito a algumas verbas rescisórias, como aviso prévio e a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Então veja aqui que nesse caso, com a justa causa, né, tem um motivo justo ali para demitir, não é um problema da nossa discussão aqui, tá? Porque tem um motivo justo. Apesar de que eu sempre falo que é preciso tomar muito cuidado quando você vai demitir um colaborador por justa causa, porque você tem que ter ali os elementos que provem aquela justa causa. Só para falar rapidamente aqui, eu acompanhei um caso uma vez, onde um empresário, ele filma, né, segundo ele, tá? Ele filma o colaborador furtando, aí chama a polícia, faz um boletim de ocorrência. O que acontece? Ele não consegue sustentar, eu não vou entrar nos méritos aqui, mas não consegue sustentar isso diante do juiz. Porque quando ele demite, esse colaborador que foi demitido, né, ele, de certa forma, ele entra na justiça e acaba ganhando a causa como danos morais, né? Imagina, chamou polícia para ele, enfim. É preciso ter um resguardo documental muito grande ali, né, para que você tenha ali uma certa confiança para fazer essa jogada. É claro, eu não sou advogado, eu sou profissional contábil, mas justamente por essa insegurança, tá? Você não tem a garantia, porque aí vai depender muito do juiz ali, das provas e dos elementos ali, foge um pouco ali vamos dizer assim, das suas mãos, né? Vai depender muito de outros elementos. Enfim, vamos seguir. Rescisão sem justa causa. Na demissão sem justa causa, o empregador
não precisa apresentar motivos para a dispensa do empregado, mas deve pagar algumas verbas rescisórias, como saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas proporcionais, 13º proporcional e multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Como eu disse, isso tem base na CLT e também na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 1º, você tem ali um resguardo, né? A legislação, ela resguarda o colaborador, o funcionário, né? Justamente para não acontecer excessos ali. Mas ainda assim há discussão sobre o tema e nós vamos falar sobre ela. E é uma discussão antiga, tá? É preciso dizer que essa discussão ela não começou agora. Não é algo novo, né? Não começou isso em 2022, não, 2023, não. Essa é uma discussão de muitos anos. Eu vou dizer que é uma discussão de décadas, tá? E eu quero falar aqui um pouco, resumidamente, de como surgiu essa discussão aí. Recentemente foi levantada a possibilidade de o STF, do Supremo Tribunal Federal, julgar que as demissões sem justificativas sejam inconstitucionais, por ferirem princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana e a proteção ao trabalho. Essa discussão ainda não tem uma decisão final, mas pode ter implicações significativas na legislação trabalhista brasileira. Veja, não sou eu que estou falando isso aqui, tá? Isso é um conceito, é uma ideia do porquê trouxeram o tema de novo. Aí você me diz assim, mas você falou que esse tema está na Constituição, está na CLT. Sim, mas ele tem uns pormenores aí que eles querem discutir e eu quero falar sobre eles. Convenção 158 da OIT, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, foi lançada em 1982 e conta com 35 países signatários. O Brasil entra para a lista de signatários. Em 1995, o Brasil havia ratificado o dispositivo após a votação do Congresso Nacional. O presidente FHC revogou a participação. Em novembro de 1996, Fernando Henrique Cardoso, o então presidente da República, revogou a participação do Brasil no Tratado Internacional. ADI 1625. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, o CONTAG, questiona a decisão de FHC e leva o caso para o STF. Emenda Constitucional número 45. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados serão equivalentes às emendas constitucionais. STF pode voltar a julgar a ADI 1625. Caso o Supremo decida que a revogação foi inconstitucional, a Convenção 158 da OIT poderia então passar a valer no Brasil. Então você pode perceber que a discussão não é de agora, é de décadas. Começou lá com Fernando Henrique, né, e depois em 1997 o STF começa a julgar o caso, passou-se décadas ali e veio parar no nosso tempo aqui, né? Veio parar em 2023 essa discussão e ela vai nos impactar, tá? Porque o STF já formou maioria e dificilmente vai derrubar, né? Então vamos ver ali quais são as hipóteses que pode ocorrer, porque veja, o STF ele tem que julgar, né? Ele tem que decidir, ele vai tomar algumas decisões em relação ao tema, então cabe a nós, né, brasileiros, esperar essa decisão do STF e verificar o que vai acontecer. Se vai haver modulação, quais são as decisões a partir dali. A decisão do STF pode estabelecer obrigatoriamente a necessidade de justificativa para as demissões feitas por iniciativa do empregador, ou seja, não haveria, em tese, demissão sem justa causa, mas uma demissão justificada. Hipótese de ordem econômica. Primeiro exemplo, a empresa precisa reduzir o número de funcionários devido a problemas econômicos. Hipótese de ordem técnica. Segundo exemplo, a função do empregado deixará de existir por conta de uma automatização. Hipótese de desempenho. Terceiro exemplo, a empresa julga que a performance do funcionário está aquém do que ela gostaria. Então você percebeu ali que o tema ele é complexo. Você não pode falar que ele não é complexo. É um tema assim que, a depender da decisão que o STF for tomar, nós vamos precisar de uma legislação ali para poder regulamentar isso. Ao demitir o funcionário, o empresário ele quer demitir, ele vai ter que se justificar, tá?
Eu tenho um problema econômico, essa função vai deixar de existir, né? O funcionário ele não está rendendo quanto eu gostaria. Veja que tem coisas, tem situações que ela é muito subjetiva. Uma questão econômica você consegue comprovar, né? Por exemplo, a empresa perdeu faturamento, perdeu contratos ali, ela é mais fácil. Mas como é que você comprova, tá? Eu estou levantando essa questão aqui, como é que você comprova que o colaborador ele não rendeu o suficiente, ele não está adequado para a vaga? E aí como é que você demite o cara? Né? Você vai ter que ter uma justificativa. E nós vamos agora esperar o que o legislador vai trazer como alternativa, né? E quais são os pontos ali. Né? Então vamos seguir aqui para ver mais algumas hipóteses. A empresa continuaria podendo demitir unilateralmente o funcionário, conforme as regras estabelecidas pela legislação brasileira. No entanto, passaria compulsoriamente a evidenciar o motivo do desligamento. A tendência com o STF, ao concluir o julgamento, module a decisão, estabelecendo quando e como a norma seria aplicada. Enquanto não houver lei que estabeleça essa fundamentação, poderá ocorrer acionamento jurídico para que haja solução de conflitos entre empregado e empregador. Hoje a demissão sem justa causa é fundamentada no inciso 1 do artigo 7º da Constituição Federal. Atualmente, quem é demitido sem justa causa recebe a multa do FGTS e pode sacar o dinheiro, além do recebimento de outras verbas. Então, a questão é a seguinte, o empregador ele vai sim poder, né, demitir o colaborador quando ele quiser, mas não da forma que é atualmente. Por isso que eu coloco ali a palavra hipótese. É uma hipótese, né, espera-se que seja mais ou menos assim, né? Que o legislador, né, o STF, ele vai vir aí e falar o quê? Olha, não pode demitir assim, a esmo. Você vai ter que demitir, mas com uma justificativa. E eu quero falar aqui que essa justificativa, na parte prática da coisa, vai estar vinculada ali ao e-social. Lá nos eventos, quando for a empresa fechar a folha de pagamento, na hora que ela for transmitir ali, provavelmente vai ter um evento para isso, vão criar mecanismo para isso, porque nós temos que sair da parte teórica e para a parte prática, né, dos RHs da vida, vamos dizer assim, dos departamentos pessoal, vai ter que estar tudo isso vinculado ali. Então veja que o STF, a gente espera que ele module a decisão, então não se sabe aqui como que é essa modulação. Então a modulação ela pode falar assim, é para trás, um ano atrás, não é a partir de agora, não é a partir do próximo ano, nós não sabemos isso, né? Então tudo vai depender ali do julgamento em si, do discorrer, né, da conclusão da coisa ali. Porque você há de concordar comigo. Se não há uma legislação tratando especificamente do tema, falando o que que eu posso colocar como justificativa, em que condições eu posso colocar como justificativa, fica difícil. Porque aí eu posso tomar uma decisão como empregador e o empregado entrar contra mim na justiça e o juiz dar favorável ao empregador, o funcionário. Pode haver até uma questão de reintegração ali para a folha de pagamento. Seremos afetados por esse tema, tá? Então, eu acredito que vai mudar alguma coisa sim. Agora nós temos que esperar qual é a decisão do STF para ver o que de fato muda, tá? Vai mudar sim. Já formou maioria, né? Enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui. Te espero nos próximos vídeos e fica com Deus.